No vídeo de hoje eu vou fazer o cover da música Emaús, da banda Morada, que é uma banda que canta louvores evangélicos. Mas antes de começar o cover, eu gostaria de passar essa passagem bíblica para vocês e explicar de uma forma que todos possam entender e que o Espírito Santo ele ilumine esta mensagem e ilumine também o pensamento de vocês sobre essa passagem. Porque a gente sabe que na Bíblia às vezes não fica muito claro, né, no nosso entendimento terreno, e é mais no canto espiritual mesmo. Então eu vou ler aqui a passagem e depois eu vou explicar com as minhas próprias palavras o que eu consegui entender, e para que vocês possam compreender o sentido da mensagem e o que ela quer passar. O Evangelho é de Lucas 24, 13 e 32. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. Jesus perguntou: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhe disse, Jesus disse a eles: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou o que estava nos livros de Moisés e dos demais profetas, o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Ele disse que iria mais à frente e iria deixar os discípulos lá indo para a cidade de Emaús. Mas os discípulos, eles insistiram muito com ele. Eles disseram: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando, acabando. O dia já está quase acabando. Então ele entrou para ficar com eles. Eles entraram eu não sei exatamente aonde. Não sei se foi em uma casa, em uma aldeia. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu-o. Jesus saiu. E o deu a eles, e deu a eles o pão e o seu espírito. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Ele desapareceu da vista deles. Jesus, no caso, nessa parte ele está se referindo a Jesus. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras?
Então, o que a gente pode aprender com isso? Que nessa passagem de Emaús, pelo que eu entendi e pelo entendimento que o Espírito Santo de Deus me passou. A gente pode entender aqui o seguinte, né? Emaús fala sobre as pessoas, de modo geral, aqueles que querem seguir a Jesus, mas eles não o conhecem, eles não conhecem Jesus da maneira que Jesus se apresenta. Então, meio que os nossos olhos, nesse caso dos olhos, né, na parte que fala que eles não o reconheceram, não é dos olhos naturais, e sim dos olhos espirituais. Porque Jesus, porque tem uma parte na Bíblia também que, se eu não me engano, no livro de João, que diz que o diabo ele anda ao redor como um leão, procurando a quem devorar. E também tem uma parte na Bíblia que diz que nós não lutamos contra as pessoas, e sim contra principados e potestades do inferno, né? Nessa parte, principados e potestades se referem àqueles seres, príncipes que são do inferno. Então a gente entende que essa parte que eles estavam com os olhos vendados, né? Que eles não estavam reconhecendo Jesus nessa parte, é porque eles estavam com os olhos espirituais ainda vendados, eles não estavam enxergando Jesus como ele como que ele está sendo transmitido aqui na mensagem, porque na ressurreição, quando o corpo sumiu, né, Jesus agora ele se tornou, ele não está mais em carne como a gente, mas ele está em espírito, e esse estado em espírito é como se ele quisesse trazer pra gente se arrepender e salvar a nossa alma, né, a salvação em si, e reconhecer Jesus como ele é, conhecer Jesus como ele realmente é, independentemente se foi em espírito ou em carne, porque Jesus já esteve aqui em carne, agora ele não está mais em carne. Então é por isso que tem mais essa parte espiritual. Deixa eu ver aqui. E depois, eu não vou pegar toda a passagem da Bíblia, porque senão vai ficar muito longo. E o objetivo desse vídeo é só trabalhar a parte de Emaús. Eu acredito que seja essa parte mesmo, né? Que aqui diz... Porque Jesus, ele sabia... Ele tinha conhecimento da própria... Ele sabia, de alguma maneira, que ele ia ser crucificado. Então, o que a gente pode compreender aqui é que Jesus, ele diz... Quando ele fala, como vocês costumam a entender e como... Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? O que a gente pode entender aqui que Jesus, que estava tudo planejado, né? Assim, os planos do céu se entrelaçaram aqui na vida real da gente, na nossa vida carnal. Então aqui a gente pode compreender que toda a Bíblia, desde o início, desde o princípio, desde lá em Gênesis, Adão e Eva e etc., que a gente pode compreender que a todo momento vai estar falando de Jesus em alguma parte da Bíblia. É por isso que a gente precisa ir compreender, ir a fundo, estudar, pesquisar, porque senão a gente, né, já como que a gente tá na parte de Emaús,
É como se por exemplo, uma pessoa que é do mundo, ela vai querer se converter, ser cristã, seguir a Jesus, é, seguir os passos dele, pregar o evangelho para o mundo inteiro. E aí, isso aconteceu muito comigo. Eu só fui entender a parte espiritual só depois de muito louvor, de muita leitura da palavra, de muita pregação. Só fui entender isso depois de muito tempo. E aí, pegando essa pessoa, né, que ela é nova no mundo cristão, tá saindo do mundo, tá entrando no cristianismo, e a primeiro momento ela vai, se empolga, sente aquela chama, aquela queimação no coração de servir no reino de Deus. E a princípio ela acha, não é que ela acha por ser aquilo, mas é pela ignorância nossa de quando a gente é novo. Então, nessa parte, isso nos mostra que os nossos olhos, ouvidos espirituais, eles estão fechados e a gente tá só no carnal, né? Por isso muitas pessoas falam: Deus não ouve as minhas orações, eu não consigo enxergar Deus, mas não é. É porque a gente tá tão acostumado com o carnal das coisas, e a gente pensa assim, eu não consigo ouvir a voz de Deus, mas é porque não são os nossos ouvidos carnais que precisam ouvir. A gente precisa ampliar os nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais, para poder ouvir e ver o que está além da nossa realidade, do nosso mundo carnal. Porque tem, né? A gente sabe que tem um véu que separa. O véu é como se fosse um tecido espiritual que separa o carnal, nossa vida carnal, o nosso mundo carnal do mundo espiritual. É por isso que muitas das vezes algumas pessoas conseguem enxergar vultos, ver, ouvir vozes e afins, que não seja esquizofrenia, né? Porque tem essa parte de transtorno mental. E tem vezes que a gente só consegue enxergar o que está na nossa frente. É por isso que a gente não consegue enxergar o que está além, porque isso tem a ver com o mundo espiritual. Espero que estejam entendendo até aí, né? Porque eu não sou pregadora nem nada, mas é o que eu tô tentando passar para vocês. Da forma mais simplista que o Espírito Santo está ministrando para mim. Então, aí aqui diz, no versículo 20: os chefes, os sacerdotes, nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E essa parte, né, nós cristãos, nós sabemos que Jesus é o Messias. Só que os judeus, eles não acreditam que Jesus é o Messias. Mas por quê? Porque é uma crença deles, né, em uma parte dos profetas, que eles falam que Jesus ele tinha que ver em grande poder, em grande glória, para que seja realmente o Messias, né? Como se ele tivesse todo aquele poder enquanto estava em carne. É claro que ele tem, mas quando ele estava em carne, ele veio em forma de humano.
Então ele veio no mesmo estado que a gente. Ele não veio grande poder em grande glória como se fosse